Oi, gente! Passando por aqui e dando continuidade aos assuntos que eu venho trazendo para vocês, que estão muito pautados na manutenção da nossa saúde emocional como base da saúde mental, para que a gente tenha longevidade, né, com autonomia, com o mínimo de doenças possíveis. E hoje eu vim trazer um tema que é muito comum, né, ao nosso tempo, aos nossos, digamos assim, aos nossos desafios, que é a depressão. Então, a depressão é uma doença subnotificada, mas estima-se que nós temos atualmente aproximadamente 350 milhões de pessoas com esse diagnóstico, que o número, como eu falei, provavelmente é muito maior, atingindo inclusive crianças e adolescentes em larga escala. Então, por que eu vim trazer aqui hoje essa informação, esse dado? Por vários motivos. Primeiro, porque a depressão é uma realidade por conta do número de pessoas que ela atinge, né? Segundo, porque existe ainda muito preconceito em relação à depressão com uma doença, e uma doença que atinge o ser humano amplamente e que interfere também no nosso corpo amplamente, né? Uma vez que somos seres que temos uma máquina que se intercomunica o tempo inteiro, né? E aí, eu estou trazendo aqui, abrindo, obviamente, para vocês esse espaço e vou tentar trazer algumas informações também simples, mas preciosas, porque se a gente ainda não teve, ou pelo menos um sentimento muito próximo, a gente vai ter um dia, porque faz parte, né? O sentimento de tristeza. A tristeza, geralmente, diferentemente da depressão, ela tem uma causa, ela tem um porquê. Ela é oriunda de um motivo e, como eu bem falei aqui, faz parte. Já a depressão, ela acontece sem um motivo aparente, ou mesmo quando está tudo funcionando de uma maneira adequada. Então, a pessoa tem um sentimento inadequado à situação que está vivendo. E muitas vezes a pessoa é julgada, inclusive, por estar sentindo esse sentimento de inadequação ou de depressão, mesmo estando tudo bem. E o que acontece, gente? Isso gera, por parte de quem está sentindo isso, um julgamento e uma, digamos assim, uma falta de possibilidade de olhar isso dentro do viés de um adoecimento. E a gente tem algumas causas que são do ponto de vista genético, do ponto de vista endocrinológico, do ponto de vista estrutural neurobiológico, entre outras. E a gente tem uma alteração da nossa resposta corporal, muitas vezes, diante de estímulos repetidos e que, obviamente, vão acabar interferindo nessa cascata, né, que é de equilíbrio, que é tão importante para que a gente tenha respostas, né, no nosso corpo. Então, por que eu estou vindo trazer esse assunto? Porque é um assunto polêmico, recorrente, que atinge várias faixas etárias e que, obviamente, tem essa questão do julgamento. Então, vamos lá. A depressão, ela atinge mais quem? Bom, de uma forma geral, ela atinge mais as mulheres, porque as mulheres, elas sofrem alterações hormonais, né, que podem ser, vamos dizer assim, um gatilho para que ela tenha esses processos ali na menstruação, na gravidez, enfim. Existem doenças também que atingem mais mulheres do que homens, como é um problema da tireoide, que, né, popularmente atinge mais mulheres do que homens, que também pode gerar distúrbios depressivos ou ser um coparticipador
um gatilho para o processo, né, em si. A parte genética, como a gente sabe, ela tem uma participação, porém, o meio ambiente em que vivemos e o estilo de vida também, hoje em dia, são levados em consideração, porque a gente sabe que tanto o ambiente como o estilo de vida, eles acabam sobrecarregando o nosso corpo, né? Pelas vias do estresse, o estresse crônico, que pode ser reagudizado em cada situação específica. E a questão também do estilo de vida, em se tratando da parte nutricional. A gente sabe hoje em dia a participação dos nutrientes, da microbiota intestinal, né, nessa base de equilíbrio que é tão necessária para que a gente possa passar por processos exigentes, dolorosos, por surpresas, da melhor forma possível. Então eu vou tentar aqui falar sobre algumas coisas que são importantes, inclusive para os pais, ou para os avós, ou para os irmãos mais velhos, para observarem, inclusive nas crianças, né? O número de crianças deprimidas hoje em dia é muito grande. Por quê? Porque a gente tem uma cobrança, a gente tem essa globalização da informação, esse excesso de exposição, inclusive de informação nas redes sociais, né? E muitas vezes a criança ela não consegue acompanhar, ela não consegue se integrar a esse universo e vive num ambiente muitas vezes com dificuldades por conta dos relacionamentos e da alimentação, enfim. Então, o que a gente está aqui batendo nessa tecla? Porque cabe aos mais velhos, né, poder acolher essas crianças que estão tendo comportamentos que podem levar a uma suspeita de depressão. Que comportamentos são esses? Uma falta de ânimo, uma alteração do ritmo do sono, da questão relacionada ao foco, ao aprendizado, à alimentação, uma dificuldade de sociabilização, uma dificuldade na expressão dos seus sentimentos, né? Uma criança que é mais sensível ou tem mais dificuldades de lidar com certos aspectos da vida. Uma criança que não consegue fazer uma atividade física, que tem algum problema físico, uma deficiência, ou enfim, ou teve alguma doença e ela se sente um pouco à parte do seu grupo, às vezes uma gagueira. Então, existem situações que levam essas crianças a se fecharem dentro de si mesmas e até por conta desse julgamento, elas não conseguem mostrar, né? Ou enfim, elas não conseguem pedir uma ajuda para que possa ser feita um tratamento, uma terapia, um acolhimento. Então, eu venho trazer aqui esse atento aqui, na verdade, aos pais, aos professores, e a gente precisa ter esse mindset, inclusive, ampliado, né? Nada de uma coisa muito sistematizada, porque isso dificulta, né, esse acesso e esse acolhimento com essas crianças. Outra faixa etária que também é muito atingida pelos processos de depressão são os adolescentes, né? Os adolescentes estão em profunda transformação, estão se descobrindo sexualmente, estão passando aí por algumas decepções amorosas, estão passando por desafios e também, como as crianças, sofrendo o impacto, né, dessa globalização da rede social, das redes sociais, com excesso de informação, de exposição, de cobranças. Então, a gente também tem uma adolescente aí passando por... E nós da vida adulta,
né, que estamos trabalhando, nos relacionando e passando por situações como a gente passou agora no Sul, a própria pandemia, situações extremas, onde a gente precisa entrar em contato com a vulnerabilidade. E muitas vezes nós não temos recursos para lidar com esses momentos e, atrelado a isso, um corpo que não está equilibrado. Então, por que nós estamos aqui trazendo isso? Porque a depressão, ela é subnotificada como doença. Sendo subnotificada, ela é pouco tratada como doença, ela se torna um problema de saúde pública, né? Então, a gente precisa. E a outra faixa etária que também é atingida são os idosos, pela perda de função, muitas vezes a perda de autonomia, o aparecimento de doenças, a própria sensação de vulnerabilidade perante a vida, né? As alterações hormonais, então pessoas que não fazem nenhum tipo de acompanhamento, pessoas que são abandonadas pela família ou pelos companheiros e que não desenvolveram ao longo da vida recursos. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque eu acho que nós, como sociedade, como médicos, nós precisamos enxergar essas pessoas como pessoas que precisam primeiro de diagnóstico, depois de tratamento e acolhimento. E existem graus de depressão, grau leve, grau moderado, intenso, associados a outros distúrbios, inclusive comportamentais e psiquiátricos. Então, a gente precisa de uma rede integrada, né, de apoio e de tratamento para que todas essas pessoas, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos e pacientes idosos, possam ser bem vistos e bem tratados e possam ter um mínimo de consequência desses processos depressivos, né? Porque a depressão, ela inutiliza uma pessoa, dependendo do grau de acometimento dela. Ela leva a pessoa a procurar, muitas vezes, um suicídio, né? Em situações em que ela está sendo extremamente exigida, porque ela não tem química, inclusive no próprio corpo, para dar conta daquilo que é necessário. Então, eu vim trazer aqui esse conteúdo, né? Porque é um conteúdo que realmente faz com que a gente pare para pensar, né? E muitas vezes a gente, em algum momento das nossas vidas, pode até ter tido uma leve depressão, né? E que nós conseguimos, com alguma ajuda, alguma estratégia, sair, né? Diante da perda de um ente querido, de uma perda financeira, de uma doença debilitante, de uma grande decepção. São situações muito exigentes. Porém, se a gente tem um corpo equilibrado, né, um sistema hormonal que está completamente harmonioso, uma tireoide que funciona, a parte de adrenal, o nível de cortisol, se a gente tem todo um sistema, uma microbiota intestinal que está também ali dentro de um funcionamento perfeito, a gente consegue, por mais que a gente passe por uma situação dessa, a gente consegue se reequilibrar e ter fôlego para passar por essas situações. E as pessoas que têm realmente assim, uma depressão, elas não têm isso, elas perdem completamente o brilho e o ânimo e ficam à mercê, né, desse estado meio que catatônico, sabe? Então, nesses casos específicos, a gente realmente precisa de tratamentos medicamentosos, tratamentos terapêuticos. A gente tem vários tipos de terapias. A gente precisa, muitas vezes, de atividade física, de natureza, né? de aromaterapia. A gente tem uma série
né, de estratégias, uma terapia nutricional também, que possa levar esse paciente a ter as melhores respostas ou a minimizar todos os efeitos dessa situação, né? Então, na verdade, eu estou trazendo aqui esse tema, mais uma vez, porque é um tema de saúde pública, onde ainda existe muito preconceito, né? Onde as pessoas ficam invisíveis ou se sentem julgadas ou diminuídas diante de um momento ou de uma situação. Hoje, na verdade, elas precisam de tratamento, apoio e acolhimento, né? Então, quando um paciente chega e ele tem sintomas de depressão, o médico precisa, primeiramente, fazer um questionário, fazer uma boa anamnese, né, sobre esse paciente, sobre a história familiar, sobre o estilo de vida, enfim, o uso de drogas, excesso de álcool, de tabaco, e de medicações ansiolíticas, tá? Podem gerar depressão. Quadros de dores crônicas também pode gerar depressão. A fibromialgia, que é uma síndrome muito conhecida por dor crônica, também é um grande exemplo. Os distúrbios hormonais, que nós médicos temos que, inclusive, excluir, tá? Por causa ou gatilhos, né? Ou vetores, né? Para que, assim, encaminhar para um colega da área de saúde mental e, a partir daí, sistematizar uma abordagem integrativa, um psicoterapeuta, um educador físico, envolver a família, no caso de pacientes idosos, no caso de pacientes com menos idade, também envolver todos os familiares para que essa pessoa possa se sentir valorizada, amada, para que ela possa, sim, ser tratada de uma forma adequada, humana, incluída, né? Porque essa exclusão é o que realmente vai gerar o limite, né? Os problemas que a gente vai ter, inclusive, e vem tendo, né, cada vez maiores, que são os suicídios, as tentativas, né, que são pacientes que realmente ficam polimedicados e acabam não conseguindo nem aproveitar a vida e nem contribuir para a sociedade de uma forma efetiva. Então, fica aqui gravado esse vídeo, essa live. Eu estou aqui à disposição. Se vocês quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, quiserem partilhar algum processo, me mandar algum direct para que a gente possa ajudar vocês nessa condução, ou minimamente criar uma estratégia de abordagem, né, que seja efetiva. E tem pessoas que não precisam de tratamento, que não vão precisar de tratamento por muito tempo, às vezes 1, 2 anos, e tem gente que vai precisar de tratamento a vida inteira. Enfim, o paciente diabético, o paciente hipertenso, ele não se trata a vida toda. Por que um paciente deprimido não poderia ser tratado, né? Então, vamos acabar com esse tipo de preconceito, com essa ignorância, né? E vamos, sim, trazer para aqueles que convivem com a gente, ou para aqueles que a gente percebe que precisam dessa abordagem, essas informações que são super preciosas e vão ajudá-lo como ser humano e ajudá-lo como parte dessa sociedade que a gente faz parte, tá bom? Se vocês também se interessam por esse tipo de conteúdo, por esse tipo de informação, vocês podem acessar o link na bio, podem se inscrever nos meus canais. A gente vai estar sempre postando um conteúdo relacionado, principalmente nesse bloco, a saúde emocional como base da saúde mental, e trazendo isso como algo muito significativo e importante, né, dentro da longevidade, dentro da saúde
né? A importância de a gente ter essa ciência e nunca esquecer que a gente está conectado, a gente está todo integrado. Então, na hora que você tem um processo depressivo, isso altera a tua resposta imunológica, isso altera a tua resposta gastrointestinal, a absorção de micronutrientes, porque você não vai ter fome, porque você não vai dormir adequadamente, porque você vai ter efeitos colaterais muitas vezes das medicações, né? Você vai perder um pouco daquele brilho, daquilo que é necessário para que a gente tenha toda essa energia que nos envolve, né? Nós somos química e física, né? Somos átomos que são agrupados e que a partir daí e de onde viemos para onde voltaremos, inclusive, né? Então fica aqui essa mensagem para vocês e eu deixo esse canal aberto. Não desistam de vocês, não desistam de ter uma vida plena, de ter uma vida que a gente precisa lutar, obviamente, mas que também tem momentos incríveis. Muitas vezes olhar um mar, um pôr do sol, uma montanha, quando a gente está bem, aquilo já traz uma alegria de viver. E quando a gente não está bem, a gente pode estar no melhor lugar do mundo, num castelo, a gente pode estar em Paris, a gente não vai se sentir feliz, a gente não vai se sentir conectado com essa essência que faz parte de um bem-estar. Então, fica aqui essa mensagem, prestem atenção em como vocês estão se sentindo e nas pessoas que rodeiam vocês e não tenham preconceito, não tenham vergonha, não tenham medo. Muito pelo contrário, tenham medo de não ter uma vida que vocês não mereçam. Isso sim, tá bom? Então é isso, fica aqui gravada e se vocês quiserem deixar alguma mensagem, eu estarei sempre aqui receptiva, tá bom? Um beijo da doutora Cia e não fiquem deprimidos. Caso vocês tenham depressão, se tratem, procurem ajuda.